Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aqui, assim como os nobres colegas que me antecederam, também eu venho a essa tribuna hoje para submeter meu nome à apreciação de vossas excelências, postulando a oportunidade de exercer a nobre missão de presidir a Câmara dos Deputados. Não é por capricho pessoal, nem por acaso, que eu ofereço meu nome aos companheiros dessa casa, para que juntos, porque esta é uma tarefa de todos, possamos reconstruir o conceito e a importância dessa casa perante a sociedade brasileira, a quem temos o dever constitucional de representá-la, para que possamos voltar a andar pelas ruas e praças deste país, orgulhosos do que somos e da função que representamos. Mais do que conquistar um cargo, o colega que alcançar a maioria dos votos, hoje terá assumido um imenso compromisso e uma desafiadora missão. Não estamos falando de um cargo qualquer, estamos prestes a eleger um colega para uma missão que já foi assumida em um passado não muito distante por alguns dos melhores quadros da política brasileira. Gente do calibre de Arlindo Quinalha, de Marco Maia, de Michel Temer e muitos outros. Todos eles, cada um ao seu estilo, emprestaram sua nobreza ao cargo que exerceram, fazendo da Câmara Federal um agente político verdadeiramente útil à democracia brasileira e à nação. Ou ainda conterrâneos meus, com a habilidade de construir consenso, muitos mineiros já dignificaram essas casas. Entre eles, cito Milton Campos, Ibrahim Abiaquio, cito Bilac Pinto, buscando ainda mais na história e na memória, o deputado José Bonifácio de Andrada. Se pensarmos bem, nomes como esses dão a dimensão da grandeza da missão para a qual estou me candidatando. Mas dentre todos os brilhantes ex-presidentes que a Câmara Federal já teve, e não citarei todos eles, para não me alongar do que necessário, busco inspiração naquele melhor, que encarnou o espírito democrático e a habilidade da conciliação e a sabedoria para inspirar o doutor Ulisses Guimarães, cuja luz nos faz tanta falta nesses dias escuros e turbulentos que vivemos. O doutor Ulisses nos deixou muitos legados, e dentre tantos há uma frase muito adequada para os dias atuais. Dizia o doutor Ulisses: a política não é ofício da bagatela, a pragmática da ninharia. Convém não esquecer de quem cuida de coisas pequenas, acaba não. É triste constatar, meus caros colegas, que o legislativo brasileiro, em muitos episódios recentes, se apequenou na discussão fisiológicas, em torno de ninharias, aos olhos do povo brasileiro, ao qual temos o dever de representar. O parlamento carece de recuperar sua compostura. Vejo com muita preocupação que parte da sociedade brasileira não acredita na política como forma de construirmos uma nação mais digna e mais justa. Precisamos com urgência reverter essa percepção, porque não podemos ter dúvida de que a política é o caminho e de que fora da política não há solução. Para que a política e a Câmara Federal sejam parte da solução e não uma fonte de problema, precisamos todos nós, independente de partido ou da tendência ideológica, reencontrar o caminho. Não podemos considerar normal e natural
que o judiciário interfira tanto no Congresso Nacional, como assistimos nos tempos atuais. Não podemos nos conformar que o Executivo precisa recorrer com tanta frequência à edição de medidas provisórias. Não podemos mais aceitar que apenas os líderes partidários decidam os rumos dessa casa. Por meio dos acordos de liderança, em detrimento da valorização de cada um dos parlamentares. Somos, cada um de nós, os mais legítimos representantes do povo brasileiro. Por isso mesmo, temos que exercer com grandeza e com soberania a missão que nos foi confiada através do voto dos cidadãos. E todos nós, independente do espaço que conseguimos conquistar junto à mídia, fomos igualmente eleitos. E essas múltiplas vozes precisam ser ouvidas em alto e bom som. Para isso, acredito que é necessário que a Câmara Federal reaprenda o valor do diálogo e do entendimento. Recorro novamente ao doutor Ulisses, para lembrar que não se faz política com o fígado, conservando rancor, ressentimento na geladeira. A pátria não pode ser capanga de interesses pessoais ou partidários. Para o bem da pátria, para o bem de toda a nação brasileira, é preciso que cada parlamentar seja capaz de conversar, de construir posições, de consenso, de descobrir saídas para problemas e diferenças aparentemente inconciliáveis. É preciso que surjam novas lideranças nessa casa. Mas ainda, mais importante, é garantir que esses líderes saibam ouvir e respeitar os seus pares. Líderes que saibam se valer da experiência dos parlamentares mais antigos, que saibam aprender com a sensibilidade das senhoras deputadas, que saibam abraçar os valores dos tradicionalistas, mas que compartilhem a visão de futuro dos menos conservadores. Precisamos de alguém capaz de contemplar toda a diversidade dessa casa, que espelha a diversidade de nosso país. É principalmente por essa razão que julgo capaz de exercer a presidência da Câmara Federal, neste momento. Todos aqueles que têm comigo uma convivência mais estreita, e mesmo aqueles com os quais convivo a uma certa distância, sabem da minha capacidade de ouvir e de capitular em nome do interesse da maioria. Tenho plena consciência de que nesta eleição estou concorrendo com parlamentares muito competentes, alguns muito conhecidos no cenário político nacional. Venho de uma pequena cidade mineira. Tenho uma origem humilde, conforme vocês sabem, mas lá em Minas Gerais, aprendemos com o doutor Tancredo, que chegada a hora da ação, o político mineiro sempre se agita, não teme surpresas, conserva a impetuosidade e desafia as intempéries. Enfrenta o palanque, planta instituições, remove céus e montanhas. O político mineiro é capaz, com a habilidade de poucos, de pregar e fazer revoluções. Porque, como dizia Tancredo, o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. E não é possível viver em um país verdadeiramente livre se o Congresso Nacional, principalmente a Câmara Federal, não estiver unida, conciliada e forte. É este, portanto, o meu compromisso com Vossas Excelências. Venho pedir humildemente o voto de cada um de vocês. Venho pedir... Me dá mais um minuto. De um homem que conhece cada homem aqui e cada mulher.
de um homem que sente a sensibilidade e que tem um coração tão grande como a maioria de vocês. De um homem que quer representar essa casa, porque conheceu na política a arte de fazer o bem. Que Deus abençoe a todos nós. E que amanhã, a partir desta noite, essa casa se torne melhor. Me dê o seu voto, me dê a sua confiança, e eu lhes darei um grande presidente a trabalho do Brasil e da nação. Que Deus abençoe todos nós. Muito obrigado.